Aleluia, povo de Deus! Aqui é o Bispo Miguel Serra, da Igreja Ministério Íntimos com Deus, no bairro do Limão, zona norte de São Paulo. Eu quero trazer para vocês aqui um resumo do livro de Mateus, capítulo 24, versículo 6 ao versículo 13, onde o próprio Jesus Cristo ele diz assim, que se ouvirão falar de guerra, rumores de guerra. Aí logo após Jesus diz, mas é necessário que tudo isso aconteça. Depois ele fala, e se levantarão nação contra nação, reino contra reino. Preste atenção. Depois ele diz que haverá fome, haverá peste, haverá praga, destruição, terremoto, coisas terríveis acontecerão em todo o mundo. Muitos escandalizarão o evangelho, surgirão falsos profetas. O que significa esses dois contextos, na minha concepção? Significa dizer aqueles que pregam o evangelho de maneira errada, aqueles que mostram que são cristãos, mas cometem coisas loucas, como está acontecendo na Bahia, de pessoas que eram líderes, bispos, cantores, levitas, pessoas envolvidas na morte de uma pessoa cristã. Quantos estão aí sendo descobertos com orgia, com prostituição, bebedice? Por causa de quê? Cumprimento da palavra de Deus. Ma cosa è Dio per lei? Ah, Dio. Ma Dio non esiste, eh? Non scandalizzatevi. Dio così non esiste. Esiste il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Sono persone, non è una idea sull'aria. Questo Dio spray non esiste. De participar do assassinato da cantora gospel Sara Mariano. Os envolvidos no crime são Ederlan Mariano, marido de Sara e mandante do crime, Bispo Zadok, amigo de Sara e responsável por esfaquear a vítima, Gideão, que levou Sara até o local combinado para a morte, Vitor Gabriel segurou a vítima. No total, os suspeitos receberam R$ 1.800 para o crime. Pessoas que são usadas pelo diabo. Tem gente com espírito do engano dentro das igrejas. Um pastor foi preso, acusado de uma série de crimes sexuais. 10 mulheres, inclusive, já denunciaram o religioso. JP, ele agia na igreja em Belo Horizonte, que inclusive já foi fechada. Ele de 47 anos que usava a fé dessas mulheres para abusar delas. É casado, tem filhos, JP. Cada vez mais aparecem mulheres contando que também foram abusadas. Olha, uma das vítimas desse pastor diz que perdeu a vontade até de ir à igreja. Inclusive pensou até em abandonar a religião por causa desse cara. Logo depois do crime, pastor Adir chamou o filho para viajar. Onde está o corpo da jovem, morta com um tiro na nuca. A mão no rosto não era de tristeza. A mãe parece sentir que está a metros de distância de um monstro. Perceba como ela olha para o pastor, mesmo sem saber que se tratava do assassino da própria filha. Que nada fica oculto. Começa com a história de um pastor evangélico de Itaquaquecetuba, na Grande São Paulo. Ele pregava a palavra de Deus nos cultos, mas era foragido da justiça há 12 anos. O religioso é acusado de ter assassinado um homem a facadas no interior de Pernambuco. O pastor foi preso durante uma celebração e em frente aos fiéis. Aqui ele dava cursos e fazia pregações. Ele foi preso por policiais da divisão de capturas. A polícia prendeu hoje um pastor suspeito de estuprar adolescentes que frequentam uma igreja em Guarulhos, na Grande São Paulo. Joilson Santos era responsável por cuidar de uma célula da instituição e recebia os menores em casa, onde morava com a mulher e o filho recém-nascido. Na semana passada, uma das vítimas saiu do apartamento dele e foi até a portaria pedir ajuda, ao contar que havia sido estuprado. Segundo os investigadores, outras 2 adolescentes relataram o mesmo crime. Ele está dizendo claramente que tudo isso vai acontecer e que tudo isso é princípio das dores. Meu Deus. Mas depois ele fecha dizendo, aquele que permanecer firme até o fim, esse será salvo. Eu vou dizer de novo, nós estamos dentro do princípio das dores. E esses princípios das dores anunciam que a vinda do Senhor Jesus está muito próxima. Então, ande em santidade, em fidelidade,
em temor, busque a Deus como nunca, seja fiel como nunca, ande em santidade como você nunca andou em toda a sua vida. E se alguém escandaliza o evangelho, deixa essas pessoas para lá. Foca em Jesus. O seu alvo é Cristo. O seu alvo é seguir a palavra de Deus. É estar na presença do Senhor. Esse é o seu alvo. A sua primeira referência é o Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe. Se prepare. Jesus está voltando.